Pronto, nós já estamos gravando a aula então, né? Bom dia a todos aí, muito bem-vindos, né? Vamos aí à nossa primeira e talvez única aula da semana. Eu estava comentando que essa quinta semana é a última semana do módulo 1, né? Isso termina um ciclo dessas equações de primeira e de segunda ordem. Nós vamos começar a ver sistemas de equações lineares, que vai ser também um tópico um pouquinho diferente. Então o programa é o seguinte: a gente termina o módulo 1 agora, e para o módulo 6, no início da semana que vem, nós vamos refazer todos os grupos, né? Porque tem muita gente que mudou, uns né, não chegaram a participar direito das coisas. Vamos refazer esses grupos e começar o módulo 6 todo diferente. Inclusive, na semana 6 não tem atividade nenhuma, não tem lista de exercício, não tem TCC, exatamente para a gente se inteirar desse novo conteúdo e de refazer todos esses grupos aí que a gente precisa fazer para começar de novo, né? Então hoje a gente vai fazer o único texto da semana, que é um caso mais geral daquela equação não homogênea, né? E aí não tem mais conteúdo. Vamos nos encontrar pelos fóruns, se for o caso, ou se eu perceber que tem muita dúvida, que tem muito problema, a gente pode pensar na aula de sexta só para tirar dúvida, porque afinal o conteúdo a gente termina hoje mesmo, tá bom? Tudo bem aí então? Ok, então essa semana é um pouquinho diferente, só tem um texto para a gente estudar, e a gente termina o módulo 1. Na semana que vem, a sexta semana, é a primeira semana do módulo 2, não tem atividade nenhuma, e a gente vai aproveitar para refazer os grupos, para começar tudo de novo. Combinado? Ok, então vamos lá, vamos começar o texto dessa semana, e eu vou fazer o upload do texto, então, para a gente. É a aula 12, né? São sempre 12 aulas por módulo, né? Então, no fundo, quando é o caso da aula presencial, essa semana é reservada para as aulas de exercícios, e a prova seria na primeira aula da semana 6. Como não tem prova, né, vocês vão ficar aí, nós vamos usar esse tempo para refazer os grupos, né? Tá bom? Ok. Então vamos lá. A gente vai começar hoje uma técnica conhecida como variação dos parâmetros. A gente já vai ver por que isso daqui funciona, né? A gente já viu o seguinte: a gente está estudando principalmente equações não homogêneas agora, né? Onde essa parte aqui é não nula. A equação homogênea é mais simples, em princípio, né? E agora a gente quer saber, conhecendo a homogênea, como é que a gente passa para não homogênea, né? Okay. Aí, puxa, como é que a gente faz essa brincadeira? A gente considera primeiro a homogênea, né? E supõe que a gente tenha duas soluções linearmente independentes dessa equação. Linearmente independente significa que o Wronskiano entre elas é não nulo. A gente já viu que isso garante que essas duas soluções são essencialmente distintas, e aí todas as soluções dessa equação homogênea são dessa forma aqui. Aqui vale a pena a gente insistir, porque isso daqui é um resumo grande do que a gente viu aí, né? Essa daqui é a forma geral da solução das homogêneas, né? Essas duas soluções são muito especiais, e você faz combinações lineares, tem todas as soluções desse daqui. Legal? É assim que é o ponto. Agora, como é que a gente tem essas duas soluções? Nós vimos apenas no caso em que os coeficientes aqui são constantes. Se os coeficientes são constantes, a gente sabe achar essas duas soluções. Usa aquele polinômio característico, tem o caso de raízes complexas, raízes reais, raízes iguais, mas a gente domina isso daí bem. Num caso mais geral, a gente ainda não sabe como proceder.
Mas aí a gente já tem essa ideia de como vai fazer. Aí vamos passar para o caso não homogêneo. De novo, se, por exemplo, os coeficientes são constantes e essa não homogeneidade é daquele tipo bem simples, né? Seno, cosseno, exponencial, polinômio, a gente pode tentar o método dos coeficientes a determinar. Né? Então, o método do coeficiente é o seguinte: os coeficientes são constantes e aqui é muito especial. É um método restrito. Mas olha, é o feijão com arroz, né, do dia a dia, é esse método, ele resolve muita coisa. Mas é claro, a gente vai abordar situações em que são um pouquinho mais gerais e a gente precisa saber como fazer isso daí. Tá legal? Então essa é que é a ideia que a gente tem até agora, o resumo grande. Né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos abordar os casos em que a não linearidade não é daquele jeito simples. Né? O jeito simples que a gente tinha era, né, funções seno, cosseno, polinômio, exponencial. Vamos abordar um caso que não é desse jeito. É esse daqui, por exemplo. Né? Então a gente simplificou bastante a equação aqui. A gente já sabe bem tudo o que acontece aqui no caso homogêneo, que é passar para o caso não homogêneo. E por que esse caso é essencialmente distinto? Porque a secante não é daquele tipo simples, seno, cosseno, etc. Né? O tipo simples é bom porque, por exemplo, você pega o seno e faça uma combinação linear do seno e suas derivadas. É fácil, porque só tem seno e cosseno. Né? Pega a exponencial e faça uma combinação linear dela e suas derivadas. É ela sozinha. Né? Pega um polinômio e faça a combinação dele e suas derivadas. É só pegar um polinômio com maior grau e está tudo resolvido. Mas no caso da secante, isso não é verdade. Né? Eu preparei aqui uma tela para vocês olharem. A gente vai calcular as derivadas da secante em seguida. Tá bom? Então vamos ver aqui. Deixa eu dividir na tela. Deixa eu passar isso aqui um pouquinho para cá. Só um minuto. Isso, eu vou dividir a tela com vocês, que é a tela do próprio Maxima. Vamos ver se vocês estão vendo aí a tela maior. Isso. Vocês estão vendo aí a tela do Maxima, eu acho que está um pouquinho, assim, tá um pouquinho definido, mas dá para ver. Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho, para ver se melhora para vocês aí. Isso. Então, olha só. Eu defini aqui na primeira parte a função f de t como sendo a secante de 3t, que é a função que a gente vai olhar lá. E coloquei a função f no zero só para testar se está tudo direitinho. Ops. Então, vamos executar esse comando. Então, está aí, foi definida a função. O f do zero é 1, né, porque a secante é 1 sobre o cosseno. Do zero, o cosseno é 1, então fica isso daí. Ok. Agora eu vou definir aqui, olha, a função f1 é a derivada da secante. Tá bom? A função f1 é a derivada da secante. E de novo, vou avaliar no zero, só para a gente saber se a definição está correta. Né? Então, colocando aqui, ó, né? Colocando aqui, a gente vê que a derivada da secante é 3 secante vezes tangente. Então, se a gente for fazer uma combinação linear dela e suas derivadas, tem que envolver essas duas funções. Tá bom? Esse aqui é o ponto. A definição está funcionando, né? No zero, ela vale zero, porque a tangente de zero é zero. Está aí a primeira derivada. Agora vamos fazer a segunda derivada. Eu vou definir como sendo f2 a derivada da derivada, né? E vou avaliar no zero para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aí. Uau! Tá aí, olha, né? Ficou então 9 secante de 3t, tangente ao quadrado, mais 9 secante ao cubo. E no zero ela vale 9, porque a secante vale 1 e a tangente aqui é 0. Né? Então ficou, tá direitinho, tá tudo funcionando aí. Então, se a gente for fazer combinação linear, é uma constante vezes essa, outra constante vezes essa, outra constante vezes essa.
e são essencialmente distintas. E por último, só uma brincadeira, né? A derivada terceira, uau! Aí apareceu secante ao cubo vezes tangente, enfim, tangente ao cubo, essencialmente distinta das anteriores. Tá bom? Então vocês estão vendo o seguinte: fazer combinação linear da secante e suas derivadas, nem pensar, né? Isso não teria fim. Tá bom? Então o que a gente faz? Vamos fazer uma tentativa diferente, né? Uma tentativa que não é mais combinação linear da função e suas derivadas. Tá certo? Qual é a ideia? A ideia aqui é o seguinte: uma ideia que parece boba, mas é super sofisticada. Cadê aquela solução da homogênea? Está aqui, tá bom? Essa é a solução da homogênea e você tem os números A e B que são parâmetros ou constantes. São constantes. Aí ele vai fazer o seguinte: olha, vamos tentar uma solução para não homogênea, para essa daqui, como sendo uma combinação linear dessas funções y1 e y2. Só que a combinação linear, em vez dos coeficientes serem constantes, são variáveis. Daí o nome de variação dos parâmetros. É isso que explica esse nome. Então a gente vai tentar a solução desse jeito aqui. Ó. Oba! Essa é uma tentativa interessante aí que a gente vai fazer. Né? Então a gente vai tentar a solução particular como sendo uma combinação linear das soluções do homogêneo. Né? Só que agora os coeficientes são funções. Tá bom? Tá bom. Nesse caso que a gente está estudando, quem é y1 e y2? São essas funções. Ó. É o cosseno de 3t e o seno de 3t. Isso aqui é fácil, né? Isso aqui é o 3 ao quadrado. Né? Quando você deriva duas vezes, fica 9 vezes. Lá direitinho a gente sabe estudar o caso homogêneo aqui. Né? Esse caso é um caso bem simples. E aí então a gente vai tentar agora a solução particular disso daqui, dessa forma. Tá bom? Então é por isso que o método chama método dos coeficientes a determinar. Perdão, método dos coeficientes a determinar, não. Variação dos parâmetros. Né? A variação dos parâmetros é que é o que explica esse nome da aula aqui em cima, né? Variação dos parâmetros. É porque você está deixando uma coisa que era uma constante, que era o A e o B, esses parâmetros vão variar e vão passar a ser funções de t. Tá bom? Aí a gente vai calcular a derivada, substituir aqui na equação e impor que a gente quer a solução dessa equação aqui. Então vamos calcular as derivadas. Bom, tá aí, olha, né? Lembra que eu tinha derivada lá de uma soma de dois produtos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. Eu tenho que derivar esse produto e depois derivar esse produto. Então, derivar esse produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Mesma coisa aqui. Então, a gente vai aqui, e está aqui, ó. Derivada da segunda vezes a primeira, mais a derivada da primeira vezes a segunda. E faz a mesma coisa com o outro termo. Tá legal? Então, aí estão as derivadas. Agora, eu vou separar de um jeito bem interessante, né? Eu vou colocar tudo que não tem derivada do A e o B separado aqui. E tudo que tem derivada do lado de cá. Então, aqui não tem derivada do A e do B, aqui tem as derivadas. Tá bom? Então, ficou assim, o A vezes isso, o B vezes isso, a linha B'. Essa parte daqui, eu vou guardar com esse nome, H de T. É só um nome porque a gente não vai derivar, ver a expressão dele ainda. Né? Vamos deixar assim e vamos olhar para esse daqui agora. Né? Agora vamos para a derivada segunda. De novo, vai ser a derivada desse produto, mais essa derivada. A derivada desse produto está aqui. Né? Então, a derivada do segundo vezes o primeiro, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Mesma coisa aqui com esse outro termo. E deixa lá o H'. Está tranquilo, o H' está bem resolvido. Acho que até aí está
tá tudo bem. Né? De novo, eu vou separar tudo que tem derivada dos A e B aqui, e tudo que não tem derivada do A e o B aqui. Tá bom? Então ficou essa expressão aqui, e essa função eu vou chamar de R, só para simplificar as coisas aí. Né? Então está aqui o R, eu estou chamando disso daqui. Agora olha a mágica. E por que tentar soluções a partir das soluções do homogêneo é interessante? A equação original era essa. Tá legal? Eu vou pegar a derivada segunda, que é essa daqui, e colocar aqui nesse lugar. E vou pegar 9 vezes a própria função. Então está aqui, ó, a derivada primeira, a derivada segunda, mais 9 vezes a própria função. E já foi colocado aqui, com a pior das intenções possíveis, né? o AD tem evidência. Quando você coloca aqui o AD tem evidência, o que fica? O Y duas linhas, mais 9Y1. Uau! O Y1 é a solução da equação homogênea. Então, esse termo aqui se anula. Percebeu o truque? E aí é que entra a vantagem de você começar com as soluções do problema homogêneo. Mesma coisa aqui, você coloca o B em evidência, fica esse daqui, mais 9 vezes o Y2. São soluções do homogêneo. Então, tudo isso aqui se anula. E você fica só com esses outros dois termos aqui. Né? Okay? Então, o que tem que acontecer? Esses dois termos têm que ser iguais a secante. Ok. Então, vamos ver agora quem é o H' e quem é o R. O R está aqui em cima. Né? O R está aqui. Está com as derivadas direitinho. Está aqui o R. Isso tem que ser igual a secante. E aqui está o H'. Cadê o H? Onde é que está o H? O H está aqui. E aqui apareceu o H'. Quem é o H'? Não, o H' vai ser o seguinte. Eu vou escolher o H igual a zero. Que aí o H' é zero também. Então, olha, o R vai ser isso daqui. Aliás, o melhor é aqui. Né? Vamos colocar isso aqui direitinho. Né? Eu vou escolher o H igual a zero e o R igual a secante. Então, isso aqui funciona. Tá certo? Ok. O H está aqui em cima. A linha vezes Y1, B' vezes Y2, e o R está aqui embaixo. A linha vezes Y1 mais B' vezes Y2 linha. Tá? Aqui tudo tem derivada. Okay. Aí então tá feito aí a brincadeira. Ok. Se vocês olharem agora com cuidado esse sistema, vocês vão levar uma surpresa. Uma surpresa por quê? Veja, as incógnitas são a linha e B'. A linha e B'. E os coeficientes aqui é Y1, Y2, Y1 linha, Y2 linha. Esses coeficientes são exatamente os coeficientes do Wronskiano. Uau, tá aqui, olha. Né? Essa matriz, o determinante dessa matriz, é exatamente o determinante Wronskiano das duas soluções. Uau! Essas duas soluções são um sistema fundamental de solução e o Wronskiano entre elas é sempre não nulo. O Wronskiano é sempre não nulo. E é por isso que é importante aquela fórmula de Abel, se vocês lembrarem. Né? O Wronskiano tem a seguinte propriedade: ou ele é identicamente nulo, ou ele nunca se anula. Nesse caso, se você calcular o determinante, é muito fácil, né? A função y1 é o cosseno de 3t. A função y2 é o seno de 3t. Fazendo o Wronskiano, vocês vão ver que vai dar, o Wronskiano vai dar 3 aqui. É só vocês fazerem a conta aí. Vai dar direitinho esse Wronskiano. Tá bom? Então, veja, esse Wronskiano é diferente de zero para todo t. Então, eu consigo resolver esse sistema para cada valor de t. Né? E eu vou usar aqui, tem várias formas de usar, mas uma forma bem
conveniente aqui é aquela regra de Kramer, né? Como é que funciona a regra de Kramer? Quem é o alinha, a primeira variável aqui? É 1 sobre o determinante, vezes o determinante da matriz, obtida da seguinte maneira. Pega a coluna daqui, substitui na primeira variável e deixa a segunda coluna fixa. Isso me dá o resultado da primeira variável. E o resultado da segunda variável? Você deixa a primeira coluna fixa e muda a segunda coluna para os termos não homogêneos que estão aqui. Essa daqui é assim. Então você resolveu e você tem funções, né? Funções de t. Ó. Aqui está a linha, se você fizer, fica menos y2 vezes a secante. A secante é 1 sobre o cosseno. E o y2 é o seno de 3t. Então aqui é menos o seno sobre o cosseno. E o Wronskiano que é 3. O B', quem é? Olha esse determinante, né? O Wronskiano é 1 sobre 3. O y1 é o cosseno de 3t. E a secante é 1 sobre o cosseno. Então aqui em cima fica 1. Pronto. Então aí as derivadas das funções. Poxa, que ideia interessante, né? Tem muita coisa aí junta, né? Vocês estão vendo que várias peças se juntam no quebra-cabeça e monta direitinho, né? Antes da gente continuar, vale a pena a gente fazer um resumozinho, né? Ok? Vamos voltar um pouquinho lá no que a gente estava querendo, porque agora a gente já tem uma visão geral e vai facilitar bem as coisas. Então veja, a gente está tentando solução desse PVI aqui, desse PVI. Para isso a gente precisa de solução geral da equação não homogênea. Ok, então primeiro olha para a equação homogênea. A equação homogênea tem essas duas soluções, cosseno e seno. Elas são linearmente independentes, ou são essencialmente distintas, porque o Wronskiano entre elas é não nulo, de fato o Wronskiano é 3, são soluções disso daqui. Ok, então como é que a gente tenta a solução agora do não homogêneo? Uma combinação linear dessas duas, seno e cosseno. Só que os coeficientes da combinação linear são variáveis. Daí o nome de variação dos parâmetros. Ok? Ok. Então tá aí, foi o que a gente fez. Aí a gente faz uma continha simples, né? Calcula uma derivada, calcula a outra, substitui na equação, usa que o y1 é a solução do homogêneo, usa que o y2 é a solução do homogêneo e cai nessa situação. É isso que a gente tem que achar. Se a gente escolher o h igual a 0 e o r igual a isso, a gente cai nesse sistema. Um sistema de duas equações, duas incógnitas, o determinante da matriz é sempre não nulo, pá, tem solução única. Né? Aí estão aqui as soluções do sistema e está aqui bem colocado, são essas as funções. Tudo bem? Eu acho que, poxa, é uma técnica super importante, né? Bem legal. Agora é só integrar, né? Ok? Quem é o A é a primitiva dessa. Aqui você usa a substituição, né? O cosseno de 3t você chama de U, aí dá o log disso daqui, e essa aqui é integral fácil. Essa daqui é o sonho de todo aluno de cálculo integrar as constantes. Essa é bem legal, essa daí é tranquila. Né? Ok? Aí aqui ainda tem uma coisa. Quando você integra, tem uma constante de integração e aqui uma outra constante de integração. Se a gente está interessado só em uma solução particular, a gente pode ignorar essas constantes e considerar essa daqui. Essa daqui é uma solução particular. Está vendo? O A vezes o Y1 mais o B vezes o Y2. Tudo dependente de T. Essa é uma solução particular. Né? E aí, qual é a solução geral dessa equação aqui? Né? A solução geral dessa equação, que é a equação que a gente está estudando aí desde o início. Né? A solução geral dessa equação aqui, então passa a ser essa daqui. Ó.
Né? Aqui a solução geral é a solução do homogêneo mais uma solução particular. Né? Aqui tem uma coisa gozada, que é a seguinte: se nessas integrais aqui você deixar essas constantes genéricas, quando você multiplicar essa daqui por y1, vai cair numa coisa assim. Né? E quando você multiplicar essa daqui por y2, vai cair numa coisa assim. Então, se aqui você multiplicar por y1 e y2, essa já vai ser a solução geral. É a solução que está colocada aqui. Poxa, uma solução bem sofisticada, né? O ln do cosseno, t vezes o seno, isso aqui é a solução geral da equação. Agora está faltando o PVI, mas o PVI é fácil. O PVI, uma vez que a gente tem a solução geral da equação, né, a gente impõe a condição que o y de 0 é 1, o y' de 0 também é 1, calcula essas coisas e resolve. Essa daqui é um sisteminha bem simples de ser resolvido. Você acha A igual a B igual a 1, está aqui a solução geral dessa equação. Perdão, a solução do PVI. Né? Veja que o y de 0 aqui é 1 e a derivada é positiva. Né? A derivada aqui é a inclinação da tangente, é uma inclinação positiva. E ela está definida entre, né, menos π sobre 6 e π sobre 6, que é o domínio aí da secante, que é onde tinha que ser resolvido lá. Tudo bem, gente? Poxa, esse é um método bem interessante, é um pouco mais sofisticado e vale a pena usar quando o método dos coeficientes a determinar não funciona. Se o coeficiente a determinar funcionar, ele é o mais simples. Se não, tem esse daqui. Tudo bem? Alguma pergunta? Ok. Então vamos lá. Vamos continuar agora na seguinte situação. Esse método que a gente acabou de fazer é muito mais geral do que o outro. E vale, inclusive, para equações com coeficientes variáveis. Poxa, equação com coeficientes variáveis até agora a gente não abordou, porque é um tema mais sofisticado, certo? Mas o método se aplica aqui sim. Né? E a gente vai usar esse exemplo. Um exemplo de uma equação que é assim, né? T ao quadrado, y duas linhas, 4t, y', 2y igual a cosseno. Veja que os coeficientes aqui não são constantes, são variáveis, certo? E a gente vai querer esse PVI, a gente vai explicar por quê, né? Por exemplo, aqui, olha, se você normalizar, vai ficar 4 sobre t. E aqui vai ficar 2 sobre t2. Essas funções, que são os coeficientes da equação, não estão definidos no zero. E o zero é um grande problema para essa equação. De fato, quando t é zero, você perde informação da derivada e da segunda derivada. Aí essa aqui fica completamente desorientada. Né? Essa aqui é a brincadeira. Então o ponto t igual a zero aqui é um problema. E o valor inicial é fora do t igual a zero. Nesse caso é t igual a 3. Essa equação vai aparecer na seguinte situação. Se você estiver estudando a temperatura de uma chapa circular, ela vai aparecer nessa hora. E o T lá significa o raio dessa chapa circular. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, apesar de ele aparecer aqui com um problema no zero, o zero é o centro do disco. E as coisas devem ser boas. Então, a gente vai procurar a solução disso daqui, onde eu fizer o limite com t tendendo a zero, quando eu fizer esse limite aqui, ó, né, esse limite existe. Isso é que é a solução que a gente vai procurar. Tá bom? E a gente vai ver que o zero é de fato um problemão, a gente precisa tomar muito cuidado aí no que vai fazer. Então tá bom. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é estudar a equação homogênea. Opa, vamos estudar essa equação aqui então, né? Essa equação daqui. Essa equação é conhecida como equação de Euler, muito famosa, muito usada, né?
e ela tem uma simetria que ajuda muito. Aqui o t ao quadrado está multiplicando a derivada segunda. O t está multiplicando a derivada primeira e o t elevado a zero, a derivada de ordem zero. Então, poxa, se você pensar num expoente, por exemplo, quando você deriva duas vezes, cai dois números no expoente. Se eu multiplicar por isso, volta a ser o expoente original. Mesma coisa aqui, né? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é tentar a solução desse jeito. Ó. Vamos voltar para cá. Uma solução que é uma potência. Se eu derivar duas vezes, vai ficar r t elevado a r menos 2. Quando eu multiplicar por t ao quadrado, volta a ser t elevado a r. Se eu pegar a derivada primeira dessa função, fica r t elevado a r menos 1. Mas eu multiplico por t, volta a ser t elevado a r. E aqui fica t elevado a r também. Uau! Então, se eu tentar a solução desse jeito, olha só o que vai ficar. T ao quadrado vezes a derivada segunda. Tá, a derivada primeira, r vezes a derivada segunda, r menos 1, t elevado a r menos 2. Mais 4 vezes a primeira derivada, r t elevado a r menos 1, vezes t, mais 2 vezes r. Então, você coloca o t elevado a r em evidência. Para ser zero, olha o polinômio característico aqui, né? Nesse caso, esse daqui é o polinômio característico da solução, né? Então, ele deve ser raiz desse polinômio característico. Só um minutinho. E aí a gente vê que as raízes desse polinômio característico é muito fácil. É r menos 1 e R1 igual a menos 1 e R2 igual a menos 2. Então, as soluções correspondentes são essas aqui. Essas são duas soluções essencialmente distintas da equação homogênea. Tá legal? Essa aqui é a ideia. E vocês estão vendo o seguinte, no t igual a zero, nem pensar. Aqui está um problema grande, porque no t igual a zero isso daí explode, né? Esse negócio, né, tem problema por aí, né? Ok. Agora o que você faz? Você calcula o Wronskiano dessas duas soluções para saber se elas são de fato linearmente independentes. E o Wronskiano dá isso daqui. Esse daqui é gozado pelo seguinte, se vocês se lembrarem da fórmula de Abel, como é que é o Wronskiano de duas soluções linearmente independentes aqui? A gente vai fazer o seguinte, vai dividir por t ao quadrado, então o coeficiente aqui é 4 sobre t, certo? Então eu vou usar o maxima para a gente fazer essa conta aqui direitinho. Vamos usar o maxima de novo, vocês vão ver o seguinte. Vamos usar aqui de novo o maxima, ok? Isso. Para a gente mostrar como é que essas coisas funcionam direitinho, né? Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a função 4 vezes t, 1 sobre t, 4 divididos por t, 4 divididos por t. Esse é o coeficiente lá da equação. E vou agora integrar isso daqui. A gente vai integrar isso daqui, né, na variável t. Então está aí, na variável t. Se a gente calcular essa integral na variável t, todo mundo sabe o que vai dar, 4 log de t. Aí o que eu vou fazer agora? O Wronskiano é o seguinte, e elevado a menos a exponencial disso daí. Então eu vou pegar agora a exponencial, que multiplica menos vezes a solução anterior, o número anterior. Então eu vou pegar o anterior, né, que é a primitivo, fazer o sinal de menos e tá aí o negócio, né? De fato, aqui tá menos o anterior, assim tá direitinho. O que vai dar isso? Uau! Vai dar 1/4, que é exatamente, né, essa expressão, voltando para cá, né?
onde a gente volta para cá, a gente volta lá para a nossa equação, né? Ok? E a gente vai ver então que o Wronskiano dessas duas soluções é 1 sobre t a quarta. Esse número menos é exatamente a constante que multiplica esse Wronskiano. Então isso aqui está direitinho de acordo com a fórmula de Abel. E a fórmula de Abel vale para coeficientes variáveis. Esse aqui é um negócio legal. Bem, então para t diferente de zero, o Wronskiano é sempre não nulo. Tá bom? Então agora sim, vamos tentar a combinação linear dessas duas soluções, do y1 e do y2. Vale a pena a gente marcar elas aqui como sendo, né? A gente vai fazer combinação linear disso daqui, ok? E vai querer combinação linear disso aqui, que ainda seja boa no zero. Vamos ver o que vai acontecer com isso daí. Ok. Então está lá uma combinação linear, as funções A e B são as incógnitas, tá bom? E aí a gente faz aquela conta. Aquela conta é absolutamente geral, né? Calcula a primeira derivada, calcula a segunda derivada, aquela função h de t, aqui aparece o h', aqui aparece o r de t, substitui na equação. Oi? Quando você substitui na equação, o que a gente... Ops, deixa eu... O que está acontecendo aqui? Eu acho que eu estou com a... Olha lá, né? O h de t é isso daqui, o r de t é isso daqui. Aí você vai substituir ela naquela equação, né? T ao quadrado, 4 vezes t, 2, isso tem que ser cosseno. Olha só, se você colocar isso aqui é t vezes a derivada segunda, 4t vezes a derivada primeira, 2 vezes a própria função. Escrito assim, fica claro o seguinte, olha só, se eu coloco a de t em evidência, não, eu caio na equação homogênea. Essa aqui é uma equação homogênea, a solução da homogênea, isso aqui dá zero. Mesma coisa aqui. Então, né, dá zero. Então, basta eu escolher o H e o R de maneira que isso aqui seja verdade. Tá legal? De maneira que isso aqui seja verdade. Só sobrou essa parte, né? T ao quadrado vezes isso, 4t vezes isso e pronto. Aí olha só aquela escolha legal, né? Se eu escolher o H igual a zero e o R como sendo isso, o H igual a zero e o R como sendo, né, tem um t ao quadrado aqui multiplicando, o R tem que ser cosseno sobre t ao quadrado. Aí eu caio nesse sistema. E esse sistema é exatamente o mesmo sistema anterior. Só que as funções y1 e y2 são diferentes. Tudo bem, porque a equação é diferente. Mas é o mesmo sistema, né? Aqui está a não homogeneidade, que é a não homogeneidade dividido pelo t ao quadrado, né? A não homogeneidade é dividida pelo coeficiente lá de t ao quadrado. Então, o Wronskiano é esse daqui, e agora você calcula as soluções usando a regra de Cramer de novo, que é a mesma solução anterior. Poxa, é bem interessante, né? Então, tá aí, o Wronskiano é t ao quadrado, o y2 aqui, né, é menos t ao quadrado, aqui cancela, fica aqui enfim, essa conta aqui agora é fácil de fazer. Lembra quem é o y1 e o y2? Vamos voltar lá um pouquinho, né? O y1 é esse, o y2 é esse. Se você substituir isso aqui nessa equação, simplificar, esse fica cosseno. Né? E esse aqui fica menos t vezes o cosseno. É só calcular isso daí, é uma continha que tem que ser feita, mas é uma continha simples. Essas são as derivadas. Então, quem é que eu posso escolher como sendo a função A? Uma primitiva dessa, aqui. E quem que eu posso escolher como sendo B? Uma primitiva dessa daqui. Essa primitiva você tem que integrar por partes, né? Você faz a integração por partes, tá tudo direitinho, né? E aí, puxa, segue lá que a solução particular fica, aqui é o A vezes y1, mais B vezes o y2. Né? Fica, então, aqui cancela, né?
T a menos 1, aqui eu tenho T a menos 2 multiplicado aqui, fica T a menos 1. Cancela com esse daqui, fica só essa daqui, né, que é cosseno T divididos por T ao quadrado. Essa é a solução particular. Poxa, e aí a solução geral é a solução geral do homogêneo mais uma particular. Poxa, tá tudo direitinho, né? Essa é uma aventura grande, né? Então, só para a gente recapitular, vamos voltar um pouquinho, para a gente entender aí o que está acontecendo. A gente vai ilustrar o fato de que o método de variação dos parâmetros é geral o suficiente para abordar questões em que as equações têm coeficientes variáveis. Então, é um ponto importante. A gente pegou um exemplo, porque nesse exemplo a gente sabe calcular a solução do homogêneo, né? Então, a gente vê aqui para o homogêneo, tenta a solução desse jeito, e tem as duas soluções do homogêneo. Em geral, né, se os coeficientes são variáveis e são mais difíceis, essa é uma parte complicada. Você achar um conjunto fundamental de solução. Nesse caso, na equação de Euler, a simetria dos coeficientes ajudou, a gente conseguiu isso daqui. Ok. Então, como é que a gente vai tentar solução agora dessa equação não homogênea? Vai ser uma combinação linear dessas funções, onde, né, os coeficientes são variáveis, ou os parâmetros são variáveis. Daí o nome de variação dos parâmetros. Aí acabou, as ideias acabaram. Agora é só implementar, né? Deriva, né? Coloca lá na equação, ok? Deriva, coloca na equação, você vê que essa é o que você tem que conseguir. E se você escolher o H igual a zero e o R como sendo isso, esse daqui é o sistema. Pronto. Isso cai no sistema das derivadas. Mas o ponto é o seguinte, o Wronskiano é não nulo, muito fácil de ser resolvido, né? E a regra de Cramer funciona direitinho, né? Lembrando aqui a regra de Cramer, né? Como é que é a solução y, o alinho? O alinho é 1 sobre o determinante, vezes o determinante da matriz, que se obtém substituindo, né, a primeira coluna da matriz pela coluna dos termos não homogêneos. Por essa coluna. Tá aqui. Aí faz a conta. Faz a conta no outro, né? Quem é o B? No B você mantém a primeira coluna e substitui a segunda coluna pelos termos não homogêneos. Aí tem o B. Aí, bom, calculadas as derivadas, a gente sabe como né, fazer a integral desse negócio daqui, sabe como fazer a integral, e está aqui a solução, uma solução particular. Poxa, é uma aventura, é uma coisa bem interessante aí, né? Ok. Aí agora, olha só, a gente precisa ainda do seguinte: qual era o problema inicial? O desafio inicial, né? Ainda não está muito claro para a gente, mas a ideia é, deixa eu voltar aqui voltar aqui no problema que a gente está querendo, que é o seguinte: o que a gente quer? A gente quer uma solução disso daqui, com essas condições iniciais, e que, além disso, tenha um bom comportamento na origem. Poxa, parece que está difícil, né? Está difícil por quê? Porque essas aqui já não têm um bom comportamento na origem, né? Não tem lá um bom comportamento. E a solução que a gente obteve, que é essa daqui, ó, né? Também não tem nada de bem comportada na origem, né? Mas vamos ver, com fé em Deus, a gente vai conseguir alguma coisa boa. Então vamos lá, vamos impor a condição inicial. O y no ponto π tem que ser essa constante, a gente vai ter que achar que constante é essa,
E o y' de π, essa outra constante. Essa constante ainda está aqui porque a gente vai ter que ajustar as coisas e vai ter que escolher essa constante de maneira apropriada, né? E vamos ver se funciona. Aí você impõe a condição. Quem é o y de π? Vem aqui, coloca o π aqui dentro, está tudo aqui. E isso iguala a k. Calcula a derivada, tem que calcular a derivada, avaliar no ponto π, está aqui. Essa derivada tem que ser essa daqui. Ok? Ok. Agora, aqui é simples, né? Esse A e B não tem nada a ver com as funções A e B, são outras coisas genéricas. São essas constantes aqui da solução geral do homogêneo, né? Ok. Então, se você resolve esse sistema, dá para resolver. Aqui vai no maxima, um pouquinho de paciência, dá para resolver sim. O A é zero e o B é essa expressão. Bom, aí você vem aqui, o A é zero, o B é essa expressão. Já começou a melhorar um pouquinho, porque eu tenho uma função divididos por t ao quadrado. Se eu quero uma função bem comportada na origem, eu vou fazer o limite em cima e embaixo, né? Ok? E para ela ser bem comportada na origem, o de cima também tem que tender a zero. Se o de cima tender a um número não nulo, quando eu fizer o limite aqui, vai dar uma coisa horrível. Vai dar mais ou menos infinito, vai ser alguma coisa, né? Então, a pergunta é, né, será que eu posso escolher o k de maneira que tudo isso tem um bom comportamento perto da origem? Vamos fazer a brincadeira. Como é que tem que ser a escolha disso? Quando eu fizer o limite com t tendendo a zero, aqui em cima tem que dar zero. Senão, está tudo errado. Aí quando eu coloco zero aqui em cima, dá assim. E aí eu escolho quem é o k. O k tem que ser 2 sobre π ao quadrado. Uau! Com essa escolha, eu coloco aqui, né? O π ao quadrado cancela com o π ao quadrado, fica 2 menos 1 menos o cosseno. E aí, a solução vai ser essa daqui. A solução vai ser essa. Gente, e aí tem uma surpresa super agradável. Isso aí é conhecido, vocês brincaram com esses números lá no cálculo 1, né, na hora de usar L'Hopital, né? Isso aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, quando t tende a zero aqui em cima, tende a zero embaixo também. E como é que você resolve? Deriva em cima e deriva embaixo. A derivada do cosseno é o menos seno, está aqui. A derivada desse é esse daqui. Esse aqui é o limite fundamental. Limite trigonométrico fundamental, né? Então você cai e fica com isso daqui. Puxa vida, né? Então, com essa escolha de k, ela de fato é a única que faz a solução ser bem comportada. Se o k for maior do que aquele número, ela vai explodir para mais infinito. Se o k é menor do que aquele número, ela vai explodir para menos infinito. E exatamente nesse número, ele tende a um valor constante. Né? Tá bom? Vou colocar aqui em cima, tende a esse valor constante. Poxa vida, tá aí, tá uma aventura muito, muito boa, né? Agora, é tudo muito geral nesse método. Muito geral pelo seguinte. Pega uma equação, né? Um método de variação dos parâmetros. Não precisa ser exatamente nesses exemplos que a gente colocou. Tá certo? Né? Pega uma equação qualquer e suponha, né, que se conheça uma solução, um conjunto fundamental de solução. Tá? Aí você vai tentar a solução particular desse jeito. Faça aquelas contas, é sempre esse o sistema que você vai querer. Né? Então a ideia aqui é o seguinte, olha só, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente ter uma ideia melhor. Ops. Ainda mais geral ainda, lá no início, deixa eu voltar um pouquinho, ainda mais no início. Ok, olha só, vamos considerar essa equação aqui, bem geral, tá certo?
vai ser preciso dividir por b de t para normalizar a equação. Mas vamos supor que seja essa daqui, tudo geral, tá certo? E para essa equação, eu conheça a solução particular do homogêneo, y1 e y2, tá certo? Então eu sei que é y1 e y2 a solução disso. Tudo bem. Aí como é que a gente volta para esse daqui? Esse aqui é o método de variação dos parâmetros, né? Ele volta da seguinte maneira, vamos voltar lá para aquela equação original, mais um pouquinho, vai assim, né? Então, suponha que eu tenha y1 e y2, aquela solução da equação homogênea, que é a equação 2. Né? Então, a gente está considerando a primeira equação do texto, que é aquela equação não homogênea. Aí, como é que a gente vai tentar a solução desse 1 aqui, desse jeito? A conta é exatamente a mesma, não tem problema nenhum. Vai ser sempre assim. As soluções é sempre pela regra de Cramer, dá isso daqui. Aí você integra e tem aqui, ó, quem é a solução particular? Está aqui a fórmula geral. Tu pode até fazer o seguinte: você tem lá a equação, conseguiu o y1 e o y2. Ok. Aí quem é a solução particular do não homogêneo? Coloca aqui, ó. Não precisa nem refazer as contas e nem repetir, porque tudo vai dar na mesma conta. Né? Então você tem essa expressão geral. Né? E aí você pode usar isso sem medo. Né? Tá vendo? Olha, a não homogeneidade dividida pelo coeficiente da derivada segunda. Tudo isso dividido pelo Wronskiano, multiplicado aqui. Integra, tem o A, é o coeficiente desse. Faz a mesma coisa para o outro. Uau, então tá bom, né? O que a gente pode concluir aqui? Né? Concluir o seguinte: olha, se tiver um y1 e y2, que é da equação homogênea, a solução particular vai ser fácil. A solução particular do não homogêneo. É só colocar nessa fórmula aí. Às vezes essas integrais são difíceis, mas enfim, integral difícil é integral difícil. Isso é um problema mais simples do que resolver a equação. Né? Tá bom? Poxa, chegamos aí no final. Esse aqui é o final da aula, né? E eu acho que é um método bem interessante aí da gente estudar. Né? Esse método é o método mais geral que a gente tem para resolver equações assim não homogêneas. Né? A gente vai estudar outros métodos, outras situações, mas esse método é de fato um método bem interessante. Tudo bem? Perguntas, dúvidas? Hoje a aula foi bem corrida, ninguém não deu nem bom dia aqui. Né? A aula foi bem cheia. Né? Tá bom, o Bruno disse bom dia, Bruno. Puxa, obrigado. Você é muito gentil, valeu. Mas deixa então aproveitar esses finaizinhos, esses minutinhos finais, para ver o programa dessa semana. Essa é a única aula da semana. A gente acabou a matéria. Não tem mais o que estudar. Tá certo? Então a aula de sexta está suspensa. Certo? A gente vai continuar conversando nos fóruns. Eu tenho visto que os fóruns estão muito pouco movimentados. Aparentemente vocês têm poucas dúvidas. Seria de se concluir, mas pelos exercícios não é verdade. Vocês estão com muitas dúvidas e o fórum é um mecanismo assim muito bom, porque tem uma notação matemática, é sofisticado. Quem faz uma pergunta, todo mundo desfruta daquela pergunta, porque aquela dúvida também faz parte para outras pessoas. Né? Então é uma ferramenta boa. Mas, vamos ver. Né? Agora, a próxima semana é a primeira semana do módulo 1. É como se fosse a primeira semana da aula, né? A primeira semana do módulo 1. A semana que vem é a primeira semana do módulo 2. É como se fosse a primeira semana do módulo 1. Não tem atividade
e a gente vai usar a semana para formar uns grupos, para começar a trabalhar, etc. Né? A próxima atividade é só da semana 7, certo? Que aí vocês vai ser sobre o conteúdo da semana 6, tá bom? Então essa que vai ser o nosso programa, né? Não vai ter mais atividades na próxima semana. Dessa semana são as últimas do módulo 1 e depois começa tudo de novo. Né? Todos os grupos irão mudar, sim. Podem até serem os mesmos, mas a gente vai colocar lá a planilha de novo, vazia, e vocês vão escolher os grupos novamente. Né? Quem preferir, escolha o mesmo grupo, não tem problema, eu vou refazer todos igualmente. Né? Mas se for preciso, muda para aqui, muda para lá. Quem não está satisfeito com o grupo pode mudar. É uma hora boa da gente dar uma sacudida na poeira aí e reorganizar as coisas para o módulo 2. Tá bom? Ficou claro, Felipe? Eu acho que vão mudar sim. E mesmo que mude, que permaneça o mesmo, eu vou desmanchar o antigo e fazer o novo, para ter certeza de que todos os grupos são novos. Tá ótimo. Tudo bem? Então tá certo. A gente vai encerrar aí um pouquinho mais cedo dessa vez. E não se esqueçam, os fóruns são uma ferramenta boa para a gente trabalhar. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Ok. Então tá bom, a gente se vê aí então agora nas aulas só na semana que vem, então, tá bom? Isso. Um abração para todos e obrigado aí pela presença. Isso, até logo.